Gravando. Estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 9 da NET, também para você que nos assiste no nosso portal setenews.com.br. Cumprimento você também que nos assiste pelo YouTube. As nossas entrevistas, sempre que vão ao ar, depois elas ficam disponíveis no YouTube. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, que é a empresa que cuida da nossa parte de internet, uma empresa sensacional que nós temos aqui em Sete Lagoas, que entende tudo sobre internet, e também a Vivo Fibra, que é a internet mais rápida de Sete Lagoas. Pode ver que os nossos parceiros em internet realmente são muito bons. E em breve nós estaremos aí também com um novo trabalho aqui no nosso grupo, né, na TV Sete Lagoas, também o portal Sete News, que em breve vai ser todo remodelado, e também a nossa nova conquista, que é a Rádio Sete News, uma rádio web, que a gente vai fazer aí um trabalho bacana, uma rádio focada na informação. Estaremos o dia inteiro levando informação para todo o Sete Lagoano. Com certeza um projeto muito bacana, além da rede social que a gente vai passar a atuar de forma mais presente. Este ano a gente teve aqui bons convidados, estamos falando muito de política, porque é um ano eleitoral. E o nosso convidado de hoje é um grande amigo nosso, é um dos maiores presidentes da Câmara de Sete Lagoas que nós já tivemos, um jovem talentoso e que tem muita história ainda pela frente na vida política, tanto de Sete Lagoas, eu acredito até fora de Sete Lagoas, por causa do seu potencial. E eu não falo isso como bairrismo, como nenhum exagero, né? As pessoas podem observar como que cada vereador trabalha. Por sinal, na gestão passada, nós tivemos aí grandes escândalos, né, que foram colocados lá na Câmara de Vereadores, né, coisa que ninguém nunca teve coragem de fazer e foi feito. E a Câmara vem sendo reformulada, as coisas vêm acontecendo, né, a coisa vem mudando aos poucos e é assim que realmente acontece. E ele também é um dos responsáveis por toda essa mudança que está acontecendo na política aqui de Sete Lagoas. Prazer estar recebendo você, Fabrício, nosso grande amigo. Não é, como eu te disse, né, não é deixar assim diferente de nenhum dos outros vereadores, né, também que eu acredito no trabalho de todos, mas eu considero você como uma pessoa importante na Câmara por ter iniciado um processo, né, de limpeza, um processo que vai fazer uma mudança aos poucos na Câmara e para que a gente possa ter mais justiça acima de tudo. Muito bom, Santiago. Eu quero agradecer aí o convite mais uma vez. Estar aqui no Santiago Entrevista, é uma alegria muito grande, um prazer imenso ter a oportunidade de participar aqui do seu programa e principalmente por saber da audiência que tem, né, da repercussão que os programas feitos aqui alcançam na nossa cidade. Bom, Santiago, fico muito feliz, envaidecido aí com os elogios, né, que foram dispensados a mim, no que diz respeito enquanto da nossa gestão, uma vez presidente da Câmara Municipal. E quero aqui dizer, Santiago, da minha felicidade também ver o resultado de muitos dos trabalhos que nós iniciamos, né, e que estamos tendo a oportunidade agora, junto com o atual presidente da Câmara, nosso amigo Caramelo, de colher como frutos. É um resultado, acredito eu, de muito trabalho, de muita seriedade, de muita dedicação e principalmente, Santiago, um trabalho que nós conseguimos colher frutos em função de uma equipe, não é? Eu costumo dizer, e já disse isso aqui várias vezes, eu sou grato à oportunidade que me foi dada de conduzir a Câmara Municipal e ter ao meu lado pessoas tanto efetivas quanto aquelas que nós conseguimos agrupar, que vieram e estão até hoje ocupando alguns cargos dentro da Câmara Municipal, que souberam conduzir a coisa como tem que ser feita, não da forma que era feita, não da forma que era conduzida. Digo isso com muita tranquilidade porque nós temos aí alguns embasamentos que me asseguram no que estou dizendo, principalmente pelo próprio Ministério Público. Não é que validou todo o trabalho que nós fizemos à época e não somente validou, como está dando sequência aos trabalhos, é realmente nos alegrar e também de nos colocar, Santiago, com grandes expectativas. Não é de acreditar que realmente a Câmara Municipal ela começou há 2, 3 anos atrás com um trabalho sério e acredito eu que aquele pontapé que nós demos lá atrás não pode parar. Nós temos visto aí, recente, semana passada, a prisão decretada e, claro, evidentemente a entrega do ex-presidente Lula
Isso mostra, né, para todos os cidadãos de bem do nosso país que ainda tem jeito para a política, não é? E eu fico muito feliz porque realmente, Santiago, nós estamos aí, eu me considero, assim como tantos outros colegas que estão na Câmara Municipal, não só de Sete Lagoas, mas Brasil afora, de que existem muitos legisladores que querem fazer a coisa como tem que ser feita, e acredito que esse é o momento de nós nos fortalecermos e mostrarmos para toda a população a razão pela qual nós somos eleitos. De fazer um belo trabalho, um trabalho voltado para a nossa cidade principalmente. E aqui fica o meu agradecimento pelos elogios que você fez, viu? Na verdade, assim, eu sou uma pessoa que nunca atuei na política, né? Sempre fui contrário a atuar na política. Mas a coisa veio acontecendo de uma forma tão estranha, e depois, com a Lava Jato, a gente veio deparando com coisas que são escandalosas, né, pra gente, e agora a consciência vem batendo na cabeça das pessoas, né? Aquela pessoa que sempre falava que eu não gosto de política, eu não quero saber de política, eu não gosto de político, eu não quero me envolver com a política, não quero nem saber, eu não quero votar, eu vou votar em branco. Quer dizer, agora é o chamamento para esse pessoal. Atenção, principalmente você que é jovem, né? Eu digo o seguinte, quer mudar? Então agora é a hora, né? Então vai votar, votem em principalmente quem não tem nenhum processo, quem tem a ficha limpa, né? É jovem, tem condição, entra na política, se candidata, vai lá, tenta participar também, né? Tá aqui o exemplo do Fabrício, entrou na política jovem. Você entrou com quantos anos? Nossa, Santiago, com 31 para 32 anos. Pois é, 31 anos, né? Então, assim, você veio com uma experiência, né, grande na iniciativa privada, com experiência muito grande, e eu acompanhei desde o início que você levou isso para dentro da Câmara. Sim. E foi um exemplo, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma coisa que parece que é até muito chata, né, de conviver com ela, que é a ISO, que tem lá na Câmara de Vereadores, porque aquilo é uma coisa que exige, bem técnica, você tem que fazer as coisas bem feitas, tem que fazer reuniões, né, tem que colocar metas, tem que fazer relatórios, mas a coisa funciona, né? A coisa funciona por quê? Porque se trocar depois o presidente, se vier outras pessoas, você vai ter que seguir o mesmo ritmo. E é uma coisa que você levou para lá. E se não me engano, eu acho que é a única Câmara que tem a ISO, né? Exatamente. Quando nós implantamos, foi a primeira Câmara do Brasil, se não me engano a terceira da América Latina, que conseguiu a certificação ISO 9001. E agora na gestão atual, conseguiram a revalidação do título, porque de tempo em tempo é revalidado. Então, realmente é uma alegria muito grande, porque, Santiago, nós, quando assumimos a presidência, nós percebemos a falta substancial de relatórios onde as pessoas pudessem apresentar aquilo que estavam desenvolvendo. E nós, enquanto Câmara Municipal, Santiago, devemos toda e quaisquer satisfações à população, principalmente daquilo que é produzido ali dentro da Câmara. Então, nós encontramos na ISO 9001 uma forma de nós criarmos alguns mecanismos, de fazermos alguma coisa mais didática realmente para a população, informações que, desde a pessoa mais leiga até órgãos que realmente buscam as informações da Câmara Municipal, para que essas pessoas, em quaisquer esferas que elas estejam, possam ter essas informações conforme tem que ter, né? Você, bem diz, viveu isso lá, tem percebido. Na prática, existem realmente o calendário de reuniões, né? Um calendário interno de atividades, mas se faz necessário, uma vez que a ISO 9001 ela vem para garantir a qualidade do trabalho que está sendo executado. Então, dizer mais uma vez para os seus telespectadores que a implantação da ISO foi uma das, né, mudanças que nós implantamos e que vem dando aí um resultado muito positivo. E, claro, evidentemente, para as pessoas que estão no mercado, no mercado privado, eles entendem muito bem a diferença que faz um processo com a certificação de qualidade daquele que não tem essa certificação. Não é quem ganha é a cidade, quem ganha é a população, quem ganha é a Câmara Municipal e, consequentemente, nós que fomos eleitos para poder dar um resultado muito melhor e mais efetivo para toda a população. E que bom que o atual presidente Caramella deu sequência, né? Claro, claro. Quando nós estávamos, antes dessa eleição atual, da qual o Caramella foi eleito, nós pontuamos algumas situações que tinham que ser mantidas. Entre elas estava a ISO 9001. E, claro, evidentemente, o Caramella também vem da iniciativa privada, né? Aliás,
não deixa de ser privada porque é uma sociedade mista. Mas ele soube entender a necessidade. Lá também na empresa da qual ele está afastado, ele também tinha alguns padrões de qualidade, alguns certificados que ele tinha que trabalhar para que de fato o setor dele fosse certificado. Então ele vem dando sequência e os resultados cada vez melhores. Agora me fala uma coisa, Fabrício, como é que é a sua família na política, né? Porque você parece que tem já um DNA político. Bom, eu tive um primo primeiro que foi vereador e também alguns parentes um pouco mais distantes que também ocuparam algumas posições até a nível estadual. Mas meu pai também foi candidato a vereador há muitos anos atrás, eu era moleque na época. Ele foi candidato a vereador, não conseguiu em função da legenda do partido que ele esteve se candidatando. Então, esse acaba que desejo, você realizou o sonho dele. É verdade, uma coisa está ligada diretamente com a outra. E aí, graças a Deus, nós conseguimos o primeiro mandato, conseguimos agora sermos reeleitos. Estamos tentando fazer um trabalho, Santiago, para poder alcançar toda a população. Não é fácil, é um trabalho diário, contínuo, e nós sabemos aí dos desafios da nossa cidade. Sete Lagoas é uma cidade muito grande, pode não parecer para as pessoas que não a conhecem tão profundo quanto nós que já estamos nessa militância, mas Sete Lagoas apresenta problemas muito sérios. Nós temos encontrado não só essa questão que incomoda muitas pessoas, que é a questão dos buracos, e que o prefeito Leone Maciel vem atuando de forma intensiva. Aliás, diga-se de passagem, existem hoje operações tapa-buracos todos os dias da semana. É uma atitude, uma decisão que ele tomou justamente para poder tentar amenizar essa situação. Mas nós temos aí graves situações na cidade que não podem nos fazer ficar de braços cruzados enquanto legisladores. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar cada vez mais unidos para que Sete Lagoas possa sair de muitas situações complicadas das quais ela se encontra. Fabrício, eu tenho percebido uma coisa assim que eu acho até um pouco estranha. As pessoas vão muito na Câmara porque elas vão no setor, vamos supor aí, você vai no posto de saúde, você vai num órgão público, num SAI da vida, por exemplo, você chega lá no SAI, tenta resolver um problema, não consegue. Você volta de novo, não consegue. Aí você vai no vereador, aí o vereador vai lá e resolve. Não está tendo uma ineficiência no poder público e forçando os vereadores a ter que atuar nessa área que talvez não seria do vereador? Bom, Santiago, as principais funções de nós vereadores estão entre legislar, fiscalizar e fazer com que o executivo possa cumprir com suas obrigações. Mas eu entendo, Santiago, que muitas dessas situações que chegam até nós, de algumas autarquias, secretarias, se dão muito em questão também da própria afinidade do eleitor com o seu representante. Exatamente. E claro, evidentemente, né, quando um vereador ele vai até uma determinada secretária, o que normalmente acontece é que o próprio secretário o recebe, as demandas são despachadas diretamente com o secretário. Eu não acredito que esse seja o melhor caminho. Eu acredito que todos os setores, todas as secretarias, autarquias, devem estar prontas para poder atender o cidadão, porque nós, enquanto eleitos, vereadores, também não deixamos de ser cidadãos. Então, os nossos direitos são iguais ao de um cidadão comum. Mas, vindo num contraponto dessa colocação que você fez, me faz pensar também na grande demanda, não é? Você citou o SAI. O SAI é uma autarquia rentável para o município, nós não podemos tapar os nossos olhos para essa realidade, mas existem algumas situações que realmente precisam ser melhoradas. Eu acho, Santiago, que principalmente aquelas pessoas que lidam diretamente com o público, principalmente aquelas pessoas que estão ali para poder atender o cidadão, elas têm que estar preparadas emocionalmente e profissionalmente para poder, primeiro, prestar um serviço de qualidade, segundo, atender o pedido que está sendo apresentado. E até, às vezes, saber entender a situação de quem está indo lá, né? Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa está indo lá já numa situação complicada, né? E essas pessoas precisam ter essa sensibilidade. Eu já testemunhei algumas vezes o próprio presidente atual do SAI, o Arnaldo, fazendo algumas reuniões com as pessoas estratégicas da gestão dele frente ao SAI, onde a orientação dele dê atenção ao cidadão e preste o serviço de qualidade para o munícipe.
Porque, claro, evidentemente, se o SAI é rentável, graças aos munícipes que estão estabelecidos aqui na nossa cidade, que pagam regularmente suas contas em dia. E, claro, evidentemente, eles querem como retorno aquilo que lhes é devido, que é um serviço de qualidade. Então, eu acredito que, claro, sem aqui desmerecer nenhum dos funcionários do SAI, que foi o exemplo que você citou, nós precisamos, e eu me incluo, enquanto atendente dos cidadãos, prestar cada vez mais um atendimento de qualidade e termos mais eficiência na resposta. Fazendo um link aqui com o trabalho que nós fazemos na Câmara, Santiago, uma vez com a implantação da ISO, a ISO facilita muito isso. Então, de repente, essas autarquias e as próprias secretarias tentarem de alguma forma, Santiago, estabelecer alguns métodos para que eles possam quantificar, apresentar números, para que os gestores possam ser tomadores de decisões com mais assertividade. Olha, esse funcionário aqui, ele pode continuar no atendimento, agora esse não tem perfil para tal. Eu acho que esse tipo de situação precisa ser melhorada ainda. Reconheço aqui os trabalhos que vêm sendo executados por todos os secretários, pelos presidentes de autarquia, e acredito que a intenção deles é a melhor possível, mas essa realidade que você disse acontece, nós somos procurados com muita frequência para que o cidadão possa tentar de alguma forma ser atendido. E como eu disse, acredito que as autarquias e secretarias precisam melhorar nessa questão dos atendimentos. Eu acho que com relação ao SAI, é até importante lembrar uma fala do Donizete na Câmara de Vereadores, né? Sim. Ele falava lá que teve casos, por exemplo, de uma pessoa que passou num concurso para motorista e nem sabia dirigir. Então, eu acho que é um trabalho também a ser feito, né, de qualificação e adequação das pessoas, né, para que ela realmente possa prestar um serviço, né? Porque se ela é contratada, né, diga-se de passagem, tem um cara que é contratado, né, porque passou no concurso. Tem outro que foi uma indicação, às vezes até política. Sim. Então tem que adequar, porque não é só colocar lá para trabalhar, para receber Claro. um salário, a pessoa tem que produzir. Claro, e acredito assim, Santiago. E a população, ela fala muito mal do SAI, porque às vezes a ineficiência chega para a população e ela não sabe por quê. Sim. Né? Pegando essa linha das contratações e daquelas que podem ser através de indicações em cargos comissionados, para mim é muito claro, Santiago, que independente da forma que as pessoas foram contratadas ou estejam ocupando cargos comissionados, elas têm que apresentar competência, não é? Então, quando essas pessoas forem ser contratadas ou direcionadas a algum cargo comissionado, os gestores responsáveis por aquele setor, eles têm que fazer uma entrevista básica com essas pessoas para poder, olha, desculpem, dizer para as pessoas, ó, você vai trabalhar no atendimento, aqui precisa do perfil assim, assim, assado. Olha, você não encaixa, então você não consegue trabalhar aqui. Porque tem que ser prático, nós temos que ser práticos, não é? O que leva em consideração são os nossos cidadãos que precisam, como eu disse, de um atendimento de qualidade e, por que não dizer, mais rápido também. É porque eu observo que na Câmara existe muito a busca de cursos para ajudar com que os funcionários se aperfeiçoem, né, e possam prestar um serviço melhor. Né? Sim. Isso também é uma coisa que talvez pudesse ser válida para o SAI, né? Sim, vale muito. Adequar as pessoas. Dadas suas proporções, nós estamos falando aí na Câmara Municipal, se não me engano, em torno de 250 funcionários. A Prefeitura tem um pouco mais de 8 mil funcionários. Então, dadas as suas proporções, claro, evidentemente, eu acredito que deve sim fazer algum tipo de trabalho de qualificação de mão de obra, de qualificação de atendimento, de qualificação precisa de, pelo menos, de feedback, olha, dar um retorno para o cidadão, fazer com que ele saiba que se não foi atendido, em que pé que está aquela solicitação. Isso é muito importante. A gente precisa pensar a nível macro, mas não tirar os olhos do micro, porque os problemas são muito grandes, como eu disse, e a gente não pode sonhar com um futuro perfeito sem consertar o atual momento. Então, realmente são viés que precisam ser lidos e principalmente atuar de forma consciente. Você, como líder do prefeito, atua diretamente também ajudando o SAI? Claro, claro. O que eu tenho tentado fazer frente à liderança do prefeito Leônio Maciel é um trabalho de mão dupla. Primeiro que eu não deixo de estar vereador, não é? Então, eu colho as eventuais solicitações dos colegas, levo até as secretarias e trago das secretarias esse feedback. Por outra ordem, também eu acompanho de perto todas as iniciativas do Executivo
para que o legislativo possa ter a contento as informações que muitas vezes são discutidas, é tudo muito rápido. Então, muitas vezes, os colegas não têm condições de receber as informações no prazo esperado, e aí fica meio que nossa responsabilidade levar as informações. No SAI não é diferente, não é? Nós temos tido eu já tinha um contato muito próximo com meu amigo até pessoal, Arnaldo, então eu não tenho nenhum tipo de problema no que diz respeito a esse contato. E agora, como líder, aumentou, intensificou esse relacionamento, não é? No que diz respeito à Câmara, liderança, SAI e todas as demais secretarias. E nós temos tentado fazer exatamente isso, Santiago. Eu tenho uma pessoa que me acompanha hoje, justamente para não deixar com que minha memória, os meus lapsos possam deixar para trás algum tipo de solicitação, para que nós possamos estar empenhados em responder às demandas dos vereadores e à demanda da população. Porque são, como eu te disse, são muitas, não são poucas. Agora, você como líder do prefeito, o que você tem sentido de Sete Lagoas? Olha, o que eu tenho sentido de Sete Lagoas é que vem melhorando. Santiago, o Hospital Municipal é um bom exemplo, não é? Nós enfrentamos ali alguns picos, claro, evidentemente, de atendimento, e nesses picos aonde existe o maior número de pessoas para um número reduzido de profissionais, ainda assim eles têm conseguido equalizar e atender, então uma melhora muito positiva. Outro ponto que eu percebo em Sete Lagoas é a questão da segurança. Graças a Deus, Santiago, nós temos hoje uma sensação de segurança muito melhor. E digo mais, no meu ponto de vista, ultrapassa só essa sensação, não é? Nós temos vistos aí veículos da Polícia Militar rodando por toda a cidade, a Guarda Municipal, dentro de suas limitações, prestando um alto serviço de qualidade. E aqui, diga-se de passagem, quero deixar registrado também, se me permite, um grande abraço ao comando da Guarda Municipal, na pessoa do senhor Fabrício Denis, que vem tentando executar ali um trabalho de muita qualidade. E outro ponto que eu quero dizer aqui, Santiago, disse anteriormente, no que diz respeito aos trabalhos que estão sendo feitos aqui do tapa-buracos, ou seja, o prefeito não está insensível aos grandes problemas do município, mas nós também temos que estar com os pés no chão e sermos realistas, porque o Estado e a União estão devendo muito para o município. Então, existem alguns momentos enquanto gestor, e eu digo isso uma vez fazendo a leitura de quando fui presidente da Câmara, existem momentos, Santiago, que você tem que fazer escolhas, opções. Um outro ponto, Santiago, muito importante, nessa questão das opções ainda, nessa linha de raciocínio, o próprio salário dos funcionários, ele está em dia, não é? Atrasa-se dentro do próprio mês, mas não ultrapassa o mês trabalhado sem receber. Não paga, suponhamos, até R$3.000, se não me engano, até o 5º dia útil. E depois, acima dos 3.000, paga-se, se não me engano, 5, 6 dias depois. Então, não existe hoje salário atrasado. Existe uma forte intensificação dos trabalhos para a questão dos tapa-buracos. A segurança melhorou muito. O trabalho aí do deputado estadual Douglas Mello, em parceria com o Estado. E também a segurança, a questão da saúde do município melhorou muito. Então, nós reconhecemos aqui de público, Santiago, que precisa ser feito muito ainda por nossa cidade, mas muito também já foi feito. Eu queria que você fizesse um adendo com relação à segurança, porque outro dia eu estava observando uma discussão no grupo e que foi colocado como você colocou, que a segurança melhorou. E uma pessoa disse, pois é, melhorou, mas em Sete Lagoas nós estamos vendo casos de mortes escandalosas, né? Tipo, outro dia uma menina foi metralhada, levou 7 tiros, o outro foi queimado. O que é isso? Santiago, eu penso que isso é falta de Deus. Uma pessoa, para tirar a vida de outra, ela não tem Deus no coração. Eu vou te confessar, Santiago, que quando aquela criança do bairro Itapuã foi queimada, naquele mesmo dia, eu estava na cidade administrativa com uma agenda marcada com o comandante-geral da Polícia Civil de Minas Gerais, juntamente com o deputado Douglas Mello e a doutora Daniela. O deputado havia conseguido, através de uma emenda, uma viatura para a Delegacia das Mulheres e nós fomos acompanhá-lo. Naquele dia, durante o nosso atendimento, a primeira pergunta que o comandante da Polícia Civil fez para a doutora Daniela foi: o que aconteceu com referência ao caso da menina queimada em Sete Lagoas? E aí, Santiago, eu vou aqui
falar as palavras que eu ouvi da própria doutora Daniela. Não tem como prever um ato desumano como esse, Santiago, de um pai contra a própria filha. Não existia nenhum indício preliminar que pudesse indicar a possibilidade daquele pai cometer tal ato. Não existe nenhuma das forças de segurança, nem a polícia militar, nem a civil, nem os próprios guardas municipais foram sequer acionados através de vizinhos ou parentes dizendo, olha, ele está diferente, existe uma possibilidade dele cometer tal ato. Então, é quase que impossível de se premeditar uma situação, da polícia militar pressentir que vai acontecer uma situação como essa, uma própria civil. Então, assim, Santiago, ao meu ver, é um desequilíbrio muito grande que uma pessoa tem que ter para cometer tal ato. Foi o próprio pai que queimou a filha. É um ato... eu não consigo digerir, né? É desumano. Então, assim, tirando essas atrocidades que são imprevistas... Agora, no caso, por exemplo, da menina que tomou 7 tiros, o cara passou de moto e deu tiro nela. Você acha que isso aí pode ser alguma coisa de guerra de tráfico, alguma coisa? Bom, Santiago, disputa eu vou te passar até as informações que eu tenho, né, que eu acho que são as informações mais comuns que toda a população deve ter. Eu não sei te dizer se ela tinha ligação ou não com tráfico, se ela tinha ligação ou não com bandidos, eu não sei dizer, mas fato é, Santiago, o mundo do crime, a lei do mundo do crime ou você paga ou você é executado. Isso não é em Sete Lagoas, não é? Isso é mundo afora. Então, eu não sei, como eu disse, repito, qual foi a situação sobre a qual desencadeou nesse assassinato, né, nessa morte, mas nós temos que prestar muita atenção, Santiago, nos sinais que podem ser dados ao nosso redor, não é? Um exemplo, na rua onde eu moro, existem, como em qualquer outra rua, pessoas que, de alguma forma, demonstram algumas atitudes diferenciadas. E eu e os meus vizinhos, a gente não pode esperar que aconteça alguma coisa para depois acionar. Então, volta e meia, sempre que a gente vê alguma movimentação diferente, nós chamamos polícia, chamamos o que for para poder tentar, de alguma forma, se prevenir, né? Claro, evitar que aconteça alguma situação difícil. E eu não estou aqui te afirmando ou falando que a pessoa está fazendo alguma coisa ilícita, mas quando a gente vê alguma movimentação, entrada e saída de pessoas que não são comuns, a gente toma algumas atitudes. Por quê? Nós estamos pensando no bem comum dos vizinhos daquela região. Então, eu acho que é por esse caminho. Eu acho que você que está nos assistindo, existem algumas técnicas, principalmente que são orientadas através até da Polícia Militar, que tem um trabalho que faz com os vizinhos e moradores que precisam ser levados em consideração. Com certeza, né? A pessoa tem que fazer a parte dela também. Ficar atento. Né? Ficar esperando o crime acontecer não adianta. Exatamente. Né? Tá aí, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos para o segundo bloco do Santiago Entrevista. Conversa hoje com o Fabrício, ele que é vereador pelo seu segundo mandato aqui em Sete Lagoas.